Bom dia a todos e a todas. Eu vou tentar recuperar aqui o nosso atraso um pouco. Vou falar bem rapidamente 4 slides. Isso aqui diferentemente do painel anterior, esse é um modelo que ainda está em gestação. A gente resolveu trazer. Ele é muito consistente com o que foi apresentado antes. E ele é uma ideia um pouco... no geral, aqui, várias pessoas acabaram falando isso, tem uma mudança tecnológica rodando por aí, não sei o quão brusca ela é ou não é, e a gente e parece que o governo não tem governança para usar essa tecnologia para fazer políticas públicas, né? Essa é a impressão. A comparação que eu faço, às vezes, logo que na segunda Revolução Industrial, estava todas as indústrias famintas ali por mudar para o dínamo, né? Sair do motor a diesel, e diversas delas compraram essa nova forma de propulsão, porém, o resultado o ganho de produtividade, num primeiro momento, foi muito pequeno, muito menor do que se esperava. Por que isso? Porque a governança, num sentido bem lato do termo, não era correta. Eles tinham uma estrutura completamente centralizada que o novo padrão de propulsão não exigia. O ganho de produtividade, de fato, apareceu quando eles mudaram a estrutura da planta, né? Por que eu estou fazendo essa analogia? Eu acho que os governos locais, provavelmente federais também, outros níveis da federação também, não estão com uma governança não preparada para essas novidades, né? A gente já viveu isso um pouco na época dos derivativos, por exemplo, quem conhece finanças. O governo não estava preparado, isso gerou um monte de problemas. Hoje em dia ele aprendeu. Então, o modelo anterior e o que eu vou apresentar alguns conceitos agora partem dessa ideia de que a gente tem como aproveitar essas novas tecnologias e fazer o que o Bernardo falou, a política que parecia infactível no livro-texto antes, que hoje em dia ela começa a ficar próxima de factível. Bom, isso aqui é para dar uma ideia para vocês do que é a Zona Azul. Esse é o primeiro a primeira ataque que a gente vai fazer, vai ser pensando na Zona Azul. Vocês pegarem a Zona Azul hoje em dia, então a gente tem pouco menos de 40 mil vagas, com uma certa distribuição. Isso nem é tão importante, mas muitos lugares já viviam com outro perfil, que é o parquímetro, né? O parquímetro manual, que você jogava a moedinha. E aí algumas cidades fizeram um salto e foram para o parquímetro eletrônico, em geral, um parquímetro eletrônico, que você podia se registrar, ou alguns com SMS no começo, teve várias tecnologias, mas seguia, em muitos casos, você continuava tendo um mobiliário urbano. O que eles faziam? Uma das propostas que era bastante popular lá dentro da Secretaria de Transportes, porque onde eu estava antes, era você colocar sensores espalhados por essas 38 mil e não sei quantas vagas, né? Com o sensor você sabe exatamente se os caras está, se ele não está, quando ele entrou, e aí se ele pagou ou não pagou. Um controle perfeito, em teoria. Para vocês terem uma ideia, para eu fazer esse modelo para as 38 mil vagas existentes hoje em dia, me custaria aproximadamente R$1 bilhão, né? O que a gente acha? A gente não precisa disso aqui. A gente pode saltar e usar diretamente no celular, né? Como no celular? De novo, essa ideia de que o governo tem que fazer o que ele sabe fazer direito, e ele é muito importante ele entrar em instâncias e regular, e deixar o setor privado fazer o que ele sabe fazer direito, que é vender, né? Produzir e vender, achar. Quer dizer, o mercado não te dá de presente uma informação que, se você tentar gerar sozinho, você nunca consegue ou te custa
algo impossível, que é o sistema de preços. Isso é um valor do mercado incomensurável. O que eu quero dizer com isso, que eu vou deixar isso para o mercado? O mercado é que vai fazer esses aplicativos. Né? Novamente, isso é muito fácil. A gente uma empresa, por exemplo, com quem a gente conversou, acredita que ela não precisa nem receber por isso. O que ela ganha por fidelização já é suficiente para ela oferecer o serviço. Né? É bem possível. Mas, de novo, eu não preciso necessariamente assumir isso. Né? Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, as empresas que operam, vocês imaginam essa operação. Eu imprimo milhões de carnês que precisam ser, não é uma impressão qualquer, essa impressão precisa ser feita protegida, isso é valor, precisa ter transporte de valor, entrega de valor nas bancas lotéricas, e eu dou para essa empresa que tem todo esse custo logístico, eu dou um desconto de 15% hoje em dia. Né? De cara, agora, esse desconto pode cair para zero, ou eu posso deixar esse desconto ser 5%, porque se for viável ser zero, a empresa que cobrar zero vai capturar todos os clientes, porque a não ser que uma outra consiga fazer um outro serviço. Né? Pode ser que alguém queira esse novo serviço. Pode ser que uma queira pôr pop-up e com isso ganhar dinheiro. Né? E aí pode ser que uma ofereça com pop-up de graça e sem cobrar os 5%, ou seja, 5% mais barato, e outra ofereça sem pop-up um pouco mais caro. Eu, por exemplo, seria um usuário sem pop-up, porque eu não aguento pop-up, mas quem sabe as pessoas preferem 5%. Né? Então, é deixar o mercado fazer o seu papel e, simultaneamente, conseguir reduzir custos drasticamente. E a capacidade de fiscalização que eu ganho nesse sistema é muito grande. Né? Tudo isso, de novo, é o início de uma nova política. No limite, eu poderia ter que todas as vagas são potencialmente monitoradas. Né? Pode ser que eu chegue à conclusão que o estacionamento em um número grande de ruas, por exemplo, eventualmente todas as ruas que existem hoje em dia, é gratuito. Por quê? Porque não tem escassez, eu não tenho problema de manter aquele estacionamento gratuito. Mas em algumas, hoje em dia, eu tenho Ibirapuera, Praça Charles Miller, que vale menos, né? Você pode ficar num 4 horas, no outro 6 horas, e a Xavier de Toledo, que você só pode ficar meia hora. Quem disse que isso é difícil de acreditar que essa divisão seja correta. Né? Eu posso chegar num preço dinâmico, novamente, em que eu precifico em função da demanda. Eu posso, ao invés de falar só pode ficar 2 horas, eu posso começar a partir de 2 horas, se for 2 horas o caso, a começar a subir o preço exponencialmente. A pessoa vai sair assim. Eu posso preferir, falar, olha, em vez de eu tomar eu prefiro pagar uma nota e ficar 3 horas do que sair no meio dessa reunião que eu estou para ir trocar o meu bilhete. Né? Então, todas essas possibilidades que aparecem. Em particular, hoje em dia existe um modelo de compartilhamento que aqui acho que a única empresa é a Zascar. Nos Estados Unidos teve uma empresa bastante inovadora, que foi a Zipcar. Agora tem o modelo do Autolib em Paris. Esses grupos, eles precisam ter vagas permanentes para eles. O meu sistema de zona azul inviabiliza eles. Por que eles precisam ficar em zona azul? Esses grupos precisam ficar em locais onde tem grande geração ou grande atração de viagens, obviamente. E justamente esses são os lugares em que você quer a rotatividade, são os lugares que tem a zona azul. Como que eu permito que esse cara fique lá para sempre se eu tenho essa estrutura travada de 2 horas? Isso começa a você repensar, mais uma vez, como que esse espaço público pode ser administrado e, no limite, num livro-texto de microeconomia, continuamente e de maneira muito mais flexível do que é atualmente. Então, só para finalizar aqui, tentando ficar abaixo dos meus 15 minutos, a diferença que a gente está pensando é que você usa o que tem se chamado hoje em dia de Big Data como a sua estratégia de regulação, ao invés da estratégia de sensores
que continua forte. Não sei quantos conhecem esse debate, e esse debate é forte ainda hoje em dia. Muitas cidades ainda acreditando em sensores, lá dentro mesmo da secretaria, muitos acreditam nesse modelo de sensores, versus essa tecnologia de Big Data. Por quê? Quando eu tiver esses dados, eu vou abrir esses dados. Né? Em pouco tempo vai aparecer um aplicativo que vai te dizer, olha, ele não vai ser preciso, mas os avanços em Big Data são assustadores. Ele vai te dizer, olha, a probabilidade de nessa quadra você encontrar uma vaga é muito maior do que nessa outra. No limite, é inacreditável que ele vai te dizer que tem 3 vagas naquela quadra, aí, mesmo que nem todo mundo use, já migre para o sistema, para o celular. Né? E aí, quer dizer, e isso, quando eu abrir esse dado, qualquer um pode entrar. Então, um gêniozinho de informática pode montar um aplicativo, ficar milionário, merece, e diminuir consideravelmente o trânsito, porque a parcela de tempo que essas pessoas procurando vaga, quem dirige já deve ter visto, causa um congestionamento considerável. É péssimo para ele ficar rodando várias quadras até achar o lugar dele. Você reduz de novo esse search, né? Isso que uma grande merda dessas tecnologias no lado de transporte, em muitas coisas. Airbnb é a mesma coisa, diminuir custo de search e de matching, né? As duas coisas não são a mesma coisa exatamente, mas técnico demais. E gerar uma nova visão de como regular o uso do espaço público. É isso. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Ciro, quanto tempo eu tenho? 10 minutos. 10 minutos? Não. Certamente vou usar menos do que isso. Eu acho que a gente está... Enfrentar o problema de trânsito, e eu acho que enfrentar o problema de congestionamento com coragem com que o prefeito Fernando tem feito desde o começo da prefeitura dele, acho que é meio educativo da nossa sociedade. A gente nasceu achando que a gente tinha alguns direitos. Né? Ocupar a rua é um direito. Eu, já economista, já velho, passei por essa situação. Minha mulher estava estudando na Pensilvânia e eu estava com ela, e a gente alugou um carro e fomos visitar uns amigos em Boston. Saí de carro da Filadélfia, fomos para Boston. Aí eu cheguei lá, e demorei 1 hora para achar uma vaga. Me arrependi imediatamente de não ter pego um trem e não ter ido para Boston de trem, muito mais agradável do que ir para Boston de carro. E aquilo me causou uma irritação, e a minha irritação foi porque eu achava que eu tinha nascido com o direito de deixar um carro na rua. Eu achava que toda pessoa, quando nasce, ela nasce com o direito alienável de ter um carro na rua. Foi assim que eu fui criado em São Paulo. Até para um economista maduro e velho, enfrentar essas realidades que vêm da nossa educação, da nossa formação, da visão que a gente tem da sociedade, da visão que a gente tem de misturar público com privado, é super doloroso. E por isso que eu acho que a maneira como o prefeito Fernando Haddad está enfrentando essa visão que está na cabeça de todos nós, deve estar na dele também, ele na vida privada deve ter passado, porque a gente nasceu com isso, acho muito legal, acho que talvez é a maior contribuição do Fernando para a cidade, para a sociedade, que é a gente aprender que as coisas têm custo, que os custos devem ser arcados pelas pessoas que causam, dadas situações que têm motivos sociais muito fortes. E aí acho que o Marcos já deixou muito claro qual é a maneira técnica correta da gente enfrentar essas questões. Bom, o Ciro acabou de apresentar uma solução, uma nova tecnologia, uma maneira melhor, mais moderna de gerir o espaço público e o problema do estacionamento. Eu vou ter muito pouca coisa a falar, foi exposto a solução agora, me parece que está tudo ok.
Eu acho que tem uma coisa interessante, que teve a primeira parte da discussão, que foi discutir a regulação do transporte individual, do compartilhamento e do táxi ou de serviços análogos. Comentário generalizado de todo mundo é que pena que a gente não pode dar o passo adicional e regular todos os carros, né? Cobrar por estacionamento é uma maneira imperfeita de começar a fazer isso. Quer dizer, a pessoa sabe que, se ela sair com carro próprio, vai ter que gastar algum dinheiro para estacionar. Então, eu acho que na tarifa e na regulação e na implantação desse programa, acho que esse motivo devia estar junto. Não só uma maneira de ordenar melhor o uso das vagas, mas olhar a cobrança de vaga de estacionamento como um substituto para a regulação do transporte individual, dado que a gente ainda não chegou no nível de civilidade que permita que nós façamos a coisa da forma tecnicamente mais correta. Obrigado, Ciro. Bom, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Não só porque o assunto é super interessante, mas para mim, hoje, acordei um pouco sentimental pela oportunidade de estar junto com vários amigos, tanto aqui nesse painel, o painel anterior, o próximo painel, e resgatar um pouco. Vou dividir minha fala em um ângulo, que eu vou falar um pouco para nós velhos, né? Mas eu queria falar principalmente para os jovens, né? E estar numa escola também faz parte dessa minha intenção. E para os velhos, né, eu vou resgatar. Um dia eu estudei um pouco de economia. Eu não sou mais economista. Hoje em dia eu sou um executivo, mas já fui um economista. E ouvindo as falas aqui, essa insistência um pouco na disciplina mental e disciplina teórica do economista de que no free lunch, preço serve para... É um instrumento fenomenal de política pública, mas ele é um instrumento limitado e tem uma função que tem que ser explorada de maneira adequada, né? Me fez resgatar a razão pela qual eu, quando jovem, fui estudar economia. E era uma utopia, né? E, ao contrário dos filmes de ficção científica, que hoje todos falam de um futuro que fica distópico, né? Porque a gente estraga o meio ambiente, a gente cria relações sociais que têm distorções, deturpações. Então, assim, se você parar para pensar, ao contrário da ficção científica, que começa com Méliès, que faz a Viagem à Lua, do Júlio Verne, que é um filme otimista, e acho que talvez tenha sido um dos primeiros filmes de ficção científica, mas era otimista. Depois tem Buck Rogers, tem... enfim, então a ficção científica foi, durante muito tempo, assim como toda a literatura, os filmes, foi otimista. Dos anos 70, final dos anos 70 em diante, ela vira, a ficção científica a distopia, né? O futuro é ruim, o futuro vai ser pior, a gente vai ferrar com tudo por causa da tecnologia, por causa da ciência e assim por diante. Mas, para os jovens, assim, eu acho esse seminário aqui fenomenal, e a iniciativa que isso está proporcionando da Prefeitura fenomenal, porque é um pouco também, para nós, o resgate da possibilidade da utopia. Mas a utopia que você implementa através da ação da política pública para melhorar a vida das pessoas, né? E a economia, enquanto disciplina, tem essa possibilidade. Ela permite isso se você raciocina sobre os problemas da maneira adequada, né? Então, tentando aterrissar aqui, mas ainda nessa visão um pouco utópica da minha fala, né? A gente está enfrentando aqui um problema que é o do monopolista, né? O detentor dos alvarás para táxi é um pequeno monopolista. E, quando ele tem vários daqueles encarteirados, ele se torna um grande monopolista. E monopólios às vezes são inevitáveis, né? Em vários
vários tipos de serviços públicos, têm natureza intrínseca de monopólio e, portanto, vão ser regulados como monopólio. No caso do táxi, a gente tem uma situação de monopólio, né, que a tecnologia permite que a gente quebre, né? Ou, no caso da apropriação do espaço público da rua pela vaga, não é que exista formalmente um monopólio, mas nós temos todos, como o Samuel está bem apontando, um estado de espírito de monopolista, né? O fato de você ser proprietário de um carro particular pelo qual você pagou, de fato é propriedade privada, implicitamente cria a atitude do monopolista que acha que tem, junto com o carro, vem o benefício da vaga. Na frente de casa, na frente da loja, na frente do trabalho, né? Então, parte da utopia, e é por isso que eu estou falando agora para os jovens, porque os velhos não adianta, a gente tem que levar uma pancada que nem o Samuel levou para talvez acordar. O sujeito normal, um pouco menos esclarecido, ficaria só reclamando que levou 1 hora para achar uma vaga de carro e que em São Paulo, pelo menos, não é assim. Mas, assim, vocês que estão estudando economia, estão expostos à economia, usem também a ferramenta para achar as instâncias em que tem essa mentalidade do monopólio, né? E é um estado de espírito. E que essa mudança de estado de espírito permite, e é isso que é fundamental que está acontecendo nessa história da economia compartilhada. Está acontecendo, e existe uma diferença geracional, porque ela envolve uma mudança cultural, uma mudança de estado de espírito, que nem todas as pessoas velhas vão conseguir operar. Mas que eu vejo isso, já faz parte da cultura e do estado de espírito de ser jovem na sociedade moderna, né? E todas as propostas que estão aqui são propostas que estão vindo de uns velhos e que precisam ser empurradas mais para frente pelos jovens. Não, acho que aqui é todo mundo velho. Não vem com história, não. E se você está se sentindo ofendido pela classificação... Quando eu tinha 7 anos, qualquer pessoa com mais de 18 era velho. E eu acho que estava certa aquela classificação. Mas eu queria dar uma outra viajada para apontar para todo mundo que o que está em discussão aqui não é transporte, não é uso do espaço público limitado a como que a gente vai urbanizar a cidade. O que está em discussão aqui, para encerrar, é a coisa mais cara para o economista, ou pelo menos para o economista que tem alguma utopia, que é a noção de desenvolvimento, de bem-estar. E quando o economista insiste em falar em preço, insiste em falar em eficiência, o lado mais mole do coração do economista, muitas vezes está insistindo nisso porque desenvolvimento só acontece, infelizmente o Marco já foi, com ganhos de produtividade. E só os ganhos de produtividade é que permitem que a gente tenha aumento de renda per capita de maneira consistente no longo prazo. Quando a gente está falando de como que a gente usa a tecnologia para melhorar a eficiência do uso da via pública, a gente está falando sobre o desenvolvimento da cidade de São Paulo como sendo um lugar bom para morar, trabalhar e estudar. E eu acho que aqui tem uma oportunidade fenomenal de começar pelo problema de transporte público que está posto, mas para a gente começar a imaginar outras políticas públicas para compartilhar outros bens de capital que são escassos e estão totalmente subaproveitados. Seja espaço em prédio público, seja cozinha de restaurante que só abre para o almoço, mas que poderia perfeitamente, embaixo do mesmo alvará e licença de funcionamento, ter outra pessoa operando no jantar ou no café da manhã. Tá? Se você para pensar, a quantidade de equipamento, de capital ocioso numa cidade como São Paulo é astronômica.
toda e qualquer coisa que a gente possa fazer enquanto política pública para destravar a utilização e otimizar e aumentar a eficiência de uso do capital na cidade de São Paulo, mais ricos todos nós seremos, melhor será a nossa vida. Só para então, a prefeitura estabelece o preço e o preço, aí vai ter essa operadora, esse intermediário privado que compra e paga a prefeitura. O meu entendimento, então, é que você fiscaliza essa operadora, né? É isso? Fiscalizou a operadora. Quer dizer, então, assim, uma parte do ganho é um ganho brutal de fiscalização, pelo que eu entendo, então, que é um ganho de escala. Quer dizer, eu não sei exatamente como é que vai funcionar essa fiscalização, que eu queria entender um pouco melhor, mas um ganho grande que você teria é que um ganho brutal que você, em vez de fiscalizar as 38 mil vagas, você fiscaliza essa meia dúzia de operadoras que vão estar... É isso, mais ou menos? Quer dizer, tem isso? Isso que não ficou claro. Não tem isso. Infelizmente, não. É porque eu tenho que... Ele pode parar e não marcar no celular que ele parou, né? Então, isso é função sua de fiscalizar? Eu continuo tendo essa função. Exceto que agora eu posso saber quando eu chego numa rua, eu sei aproximadamente qual vaga deveria ter e qual a placa que já está marcada. Eu posso, em vez de eu olhar placa por placa, eu vou direto num que está desconforme. Ah, perfeito. Então o ganho de fiscalização não é um ganho de escala, mas é um ganho de tecnologia mesmo. Perfeito, obrigado. Bom, vamos passar então, passar a bola de cara para a gente tentar manter no tempo. Só um comentário interessante para o Samuel, que ele falou de usar isso como pedágio urbano. O Bloomberg, quando perdeu no plebiscito o pedágio urbano, ele falou, a declaração dele, vou ter que partir para o second best. Ele aumentou o imposto sobre estacionamento barbaramente. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, ter a oportunidade de estar aqui podendo apresentar um pouco do trabalho que o Departamento de Estudos Econômicos do CAD tem feito em relação a esse mercado especificamente. Na realidade, até o presente momento, foram feitos dois trabalhos a respeito desse mercado. Eu vou tentar apresentar rapidamente cada um deles, falar um pouco da motivação e quais foram as principais conclusões que foram deles derivadas. Então, eu apresento aqui um rápido sumário do que eu vou falar. Eu vou falar um pouco de antitrust e advocacia da concorrência, falar qual que foi a motivação para esse primeiro trabalho, que foi um trabalho mais teórico, quais foram as principais considerações desse primeiro trabalho, umas motivações para um segundo trabalho que foi feito, que foi um trabalho mais empírico, falar também um pouco das conclusões e falar um pouco do que, pelo menos, a gente tem monitorado, o que pode ser o futuro desse tipo de mercado, que é uma coisa muito, muito complicada, mas, pelo menos, monitorar o que a academia tem desenvolvido. O primeiro ponto, a discussão de Uber, ela apareceu lá no CAD muito antes do Uber, inclusive, chegar no Brasil, porque o CAD, ele, de alguma maneira, ele participa de vários fóruns internacionais, e nesses fóruns internacionais, principalmente o OCDE, a ICN, o Uber já tinha instalado em outros países, né, principalmente países do hemisfério norte. Então, já tinha vários problemas de instalação deles naqueles países, então já havia uma discussão muito grande. E na questão de antitrust, né, desses fóruns de discussão antitrust, de defesa da concorrência, o foco central era uma discussão chamada de advocacia da concorrência. A advocacia da concorrência é isso, né? Uma das formas de se promover a advocacia da concorrência é a identificação de normas legais ou infralegais de municípios, estados, né, que possam ferir, né, ilicitamente a livre iniciativa e a concorrência. Então, basicamente, a discussão era muito numa pegada do tipo, olha, a autoridade antitrust tem que fazer um follow-up junto com as autoridades locais para verificar se essas proibições que têm sido feitas, isso não está, de alguma maneira, ferindo a livre concorrência. E era só isso. Basicamente, esse era o ponto. Era um ponto de que o não ingresso ou alguma autoridade local criar empecilho para a instalação de Uber, Lyft, ou todos esses aplicativos, era basicamente um problema de captura dos reguladores locais. Então, era uma discussão muito de captura. Então, isso é meio problemático, porque se o ponto é só captura, então a discussão da regulação ela basicamente está fácil.
você termina com a regulação. Acabou, você não tem outra discussão. Isso me incomodava muito. Eu não duvido que grande parte possa ser captura, mas talvez tenha mais coisas que a gente deva avaliar e, a partir dessa avaliação, verificar se de fato precisa de uma regulação ou não. Então, esse é o primeiro trabalho que foi feito, né, que foi um trabalho mais teórico, que, na realidade, ele avaliou um pouco toda a discussão de liberação de mercado de táxi ao redor do mundo e outras discussões, né? Então, qual que foi a motivação? Primeiro passo, é só fazer um comentário. Todo mundo aqui elogiou a proposta, e eu vou fazer igual. Só que eu vou além, eu vou falar, eu já gostava dela antes dela existir. Então, eu vou provar um pouco aqui por quê. Esse primeiro trabalho ele foi desenvolvido entre junho e agosto de 2013. Ele foi publicado em setembro de 2015. Foi publicado em setembro de 2015. A equipe ela foi instaurada em outubro, se eu não me engano, né? A equipe da prefeitura que ficou. Então, eu gostei muito da proposta da Prefeitura de São Paulo, porque ela tem uma coisa muito interessante. Um ponto central era isso, né? Basicamente, toda a discussão era em torno de captura. Isso me incomodava um pouco. Por quê? Porque quando você olha a literatura de economia urbana, e quando você olha principalmente os modelos de simulação de economia urbana, que são baseados naquele modelo neoclássico de economia urbana, ou modelo monocêntrico, que é chamado modelo Alonso Multimills, ou modelo monocêntrico de economia urbana, o que acontece é o seguinte, a relação do custo de deslocamento das cidades ela tem uma relação direta com o uso do espaço urbano. Você não consegue manipular políticas de espaço urbano que não tenham uma interação com a política de transporte. Isso é quase impossível você fazer esse tipo de associação. E boa parte da discussão regulatória, o que o pessoal tinha propondo, vamos liberar de fato, porque essa liberação ela vai gerar uma redução de custo. Bom, esses modelos eles mostram basicamente o seguinte: redução de custo de transporte ele tende a gerar sprawl urbano, a cidade ela tende a aumentar. Aliás, free market cities são maiores do que cidades que são muito reguladas. Isso aparece em modelo de simulação, aparece também em alguma evidência empírica. Então, ali, a questão central era mais ou menos o seguinte. Se você tem hoje, e hoje eu não sei se isso é uma moda, se é um paradigma, mas entre os gestores urbanos, que eu não conheço nada de gestão urbana, tem uma noção muito mainstream de smart growth, que é você deixar as cidades cada vez mais compactas. Ao invés de você espraiar a cidade, você tentar compactar a cidade. E deslocamento e custo de transporte, custo de deslocamento mexe com isso. Então, não é trivial a conta, né? E aí tem outros problemas, né? Que, basicamente, o que foi discutido, né? O que eu consegui verificar de toda a literatura que foi avaliada sobre mercado de táxi, liberação, desregulação e por aí vai. Primeiro ponto, o mercado de táxi ele é dividido em 3 segmentos. Ponto de táxi, circulação em vias e porta a porta. São 3 e são muito diferentes um do outro. Eles têm problemas, inclusive, de falhas de mercado, externalidades bem diferentes. A regulação de mercado de táxi surgiu historicamente por conta de externalidades e de falhas de mercado. Então, é só você imaginar, na década de 50, um mercado de táxi completamente desregulado, preço que for, você precisando, sei lá, de noite levar seu filho com febre no hospital. Bom, primeiro você não ia achar o táxi, era um problema de search, um problema de match. Depois você não sabe se o taxista que você ia pegar era um sujeito idôneo. Você não saberia a condição do carro, se o cara ia te levar para o local, você poderia, inclusive, voltar. Então, claro, tinha várias falhas de mercado, que por isso que foi criado a regulação de táxi. Inclusive, o mercado de táxi ainda nasceu privado e foi regulado depois. O que acontece com esses aplicativos, o Uber, o Lyft, é que eles conseguem endereçar várias das falhas de mercado. Várias delas. O
problema de searching, problema de matching, de precificação, várias delas. Mas elas podem colocar outras no lugar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Por exemplo, carro preto. Um exemplo. Eu acho legal você ter um cadastro dos carros que vão ser utilizados, por exemplo, para o Uber Black. Eu, por exemplo, eu sou tiozão, eu tenho um sedã preto. Qual que é o problema? Vamos supor que aconteça o seguinte, começa a ter muito carro preto rodando como Uber. Como é que vocês acham que vai ser a precificação do seguro de carro preto sedã? A seguradora, se ela não tem nenhuma informação, ela vai imputar o custo para todo mundo. Vai rodar, como o Bernardo comentou, né? O cara usando de forma extensiva as vias urbanas. Eu pego o meu carro, levo para trabalhar comigo, ele fica lá, eu faço carinho nele e volto. Então, o que acontece? Gera uma externalidade negativa para quem gosta daquele tipo de carro, mas vai ter que procurar outro carro, porque daqui a pouco o seguro fica muito caro. Então, é importante, pelo menos, ter o controle de quais carros, de fato, estão fazendo uso extensivo do solo urbano. Esse é um primeiro ponto. Pode ter outros, mas... Então, por que eu pensei isso, né? E outra coisa, esses modelos eles não solucionam as externalidades dos 3 mercados, dos 3 segmentos. Imagina free market, preço liberado. Você, da tua casa, você faz quase que um leilão sentado do seu sofá, um monte de aplicativos, você escolhe táxi, Uber, Lyft, você faz o diabo. Agora imagina o ponto de táxi no aeroporto. Você chegando lá, 30 taxistas olhando para você, vou começar o leilão, quem é o primeiro a me levar até o Capão Redondo? Né? É muito pouco provável, e se tiver vários dos dois lados, vai ser basicamente uma bolsa, né, de discussão. Opa, quem vai mais longe? Então, você tem fatores institucionais que são complicados, alguns segmentos são diferentes de outros. Então, essas tecnologias, elas definitivamente solucionaram grande parte dos problemas de falhas de mercado, externalidades, principalmente do segmento porta a porta. Mas, por exemplo, que outra coisa interessante da proposta é eles não pegar gente na rua. Porque imagina, se você coloca uma quantidade grande de carros na rua, eles ficam circulando buscando cliente. Isso é uma outra complicação. Bom, seguindo em frente, então, esse foi um primeiro passo, né? Se a gente olha o mercado de táxi, a gente vai ver, olha, o mercado de táxi ele era privado, quase todos os mercados de transporte urbano. Eles nasceram privados, foram regulados, teve desregulação, voltou atrás. É uma loucura. Não existe uma regra geral. Liberou o mercado de táxi, deu certo. Isso não existe. Na realidade, depende mais do processo do que como foi liberado. E aí, um pouco, o Marcos Lisboa comentou, geralmente, quando é aos poucos, ele é mais eficiente do que numa tacada só. E a negociação da qualidade, que foi um pouco dos 5 anos, todo mundo que desregulou tudo, pelo menos a qualidade voltou. É muito difícil desregular a qualidade, porque sempre dá algum problema, o pessoal volta atrás na regulação. Então, não existe uma regra geral. Você tem fato estilizado para qualquer coisa. Teve liberação que foi um sucesso, foi um fracasso, voltou atrás, e todo tipo de coisa. Qual que era o ponto central ali? Eu vou passar um pouco isso. Então, essa divisão de segmentos, eu imaginava, a princípio, que poderia fazer o que alguns países já fazem. É você ter 2 tipos de regulação diferentes, porque as falhas de mercado são diferentes. Mercado de rua, que é de ponto de táxi, que depende de espaço de táxi e de circulação, ele tem uma regulação mais pesada. Esse que é porta a porta, ele poderia ser bem mais flexível, inclusive até liberando para a entrada desse pessoal. Mas, na ocasião, eu imaginava, de fato, que o mercado de táxi, segmento porta a porta, o Uber eram substitutos perfeitos. Depois eu troquei de ideia. Aí eu vou para o segundo trabalho. O segundo trabalho foi um trabalho mais empírico, que foi, no final, verificar por qual motivo, né, se de fato eles eram concorrentes diretos. E aí eu peguei dados ali
do Easy Taxi, do 99 Taxi, peguei todas as corridas deles em 2 períodos de tempo, antes e depois da entrada do Uber, em municípios onde eles entraram, não. Fiz um tratamento e controle, antes e depois. Fiz uma estimativa de uma técnica chamada diferenças e indiferenças, e aí eu fui verificar se eles concorriam de fato. Várias complicações ali, né? Primeiro, eu não encontrei que eles são concorrentes. Isso não, na realidade, isso é uma coisa muito mais interna do CAD, porque tem 2 processos lá no CAD, inclusive de preço predatório. E para você saber se alguém exerce preço predatório, você tem que saber se são concorrentes de fato. Se não são concorrentes de fato, não tem preço predatório. Você não consegue predar alguém que você não concorre. Então, essa é uma coisa muito difícil. Isso apareceu. Não significa que, no futuro, o Uber ele não vai retirar a corrida de táxi, que eu acho que vai. Talvez até convergir, como outros países, que chegou até a 20%. Mas até o momento da abertura do inquérito, não tinha isso. Eles não concorriam. Talvez o Uber pegou um outro mercado, uma outra fatia, talvez gente que já conhecia o Uber de outros países, que foi viajar, não sei. Mas não apareceu fazendo tratamento e controle, os 2 grupos, antes e depois da entrada, os 2 permaneceram mais ou menos com a mesma trajetória de corridas. Vários problemas, né? A entrada era recente, o painel era muito curto, a entrada do Uber não é aleatória, isso é um problema muito difícil em caso de tratamento e controle, principalmente quando você lida com questão social. Já trabalhei muito com isso em medicina, ali é fácil, você está num laboratório, quando você vai pegar, o Uber ele não entra aleatoriamente no tratamento e controle. Então, tem viés de seleção que é muito difícil tratar, mas na falta de dados, talvez foi o que deu para fazer. E me esclareceu depois um ponto, que aí é o segundo ponto que eu concordo com a prefeitura, com a proposta, porque, a princípio, eu imaginava, eles poderiam chegar e fazer o seguinte: eu vou continuar com a regulação de táxi de ponto, porque eu não posso dar ponto de táxi para todo mundo, e de rua, dar uma segurada, mas colocar Uber, Lyft e porta a porta numa regulação segunda e acomodar dessa maneira. Mas como até o presente momento a gente não tem evidência sequer eles são do mesmo mercado relevante, faz sentido ter uma regulação só para eles. Porque é um problema diferente. Pode até ser que no futuro eles convirjam e você fala, bom, agora eu vou fazer uma desregulação com o mercado de táxi porta a porta, eu vou desregular tudo, como achar. Mas eu achei a ideia bem interessante. Bom, o que eu acho assim para o futuro, né? Primeiro passo, né? Transporte coletivo é um substituto muito inferior de transporte individual. Muita gente critica essa estratégia, já tinha que investir mais no transporte público, coletivo. Tá, legal, mas isso não acontece nem nos lugares onde tem a melhor infraestrutura de transporte público do mundo. Onde tem o melhor transporte público do mundo, Holanda, Suíça, eles o carro ele não é um substituto perfeito. Longe disso. Né? Inclusive, psicólogos daqueles países querem entender, nossa, a gente dá uma infraestrutura tão boa e vocês não usam, por quê? Entra muito naquela história, é diferente, tá? Teoricamente é diferente a abordagem da psicologia, mas em termos econômicos seria alguma coisa parecida ali com consumo conspícuo, o ostentatório do Veblen, aquela ideia de ostentação, para screening, esse tipo de coisa. Um segundo ponto é que, em geral, o que a literatura recente tem mostrado é que as autoridades locais eles têm uma ideia equivocada do que é o táxi. Porque, na realidade, eles falam táxi é substituto perfeito de carro, logo rivaliza com ônibus, tira gente de ônibus e coloca em carro, coloca em táxi. Isso não necessariamente é verdadeiro. Em Nova York, um aluno da Columbia, da Escola de Gestão Urbana, o cara ele fez um estudo fantástico, mapeando com GPS corrida de táxi, e ele mostra o seguinte: se táxi e carro fosse um substituto perfeito, na hora que você olhasse as densidades da distribuição, quando sai de manhã da periferia e vai para o centro, no final da tarde, a volta tinha que ser simétrico, como quem vai para o carro e volta. Leva para o trabalho e volta. Isso não acontece. Ele é completamente assimétrico. Ou seja, em Nova York, o pessoal usa o carro numa coisa chamada uma perna. O cara ele pega o carro, vai para uma estação de metrô, vai para o trabalho, volta,
Às vezes para no metrô, mas eu não vou pegar táxi, eu vou pegar ônibus. Ou seja, ele é integrado. Ele não é substituto, ele é complementar. Então, aí entra numa outra área que... Aí onde eu vou, né? Você é contra os taxistas? Não, eu adoro os taxistas, inclusive. Gosto tanto que eu sou muito entusiasta de um trabalho que tem um pessoal fazendo com simulação de engenharia de tráfego, modelo multiagente, da Escola Politécnica de Zurique. O pessoal está fazendo simulação, inclusive tem um projeto piloto de car sharing, carpooling, de táxi, Uber em larga escala. Você fazer isso em larga escala e tentar substituir ao máximo a questão do uso do carro privado, substituindo por esse tipo de arranjo. Basicamente é isso, pessoal. Agradeço. Bom, gostaria de agradecer ao Ciro pelo convite para participar desse evento aqui. É de grande importância, é um tema atual, é relevante para a sociedade, todo mundo está interessado em saber sobre essa questão. Bom, o meu papel aqui, basicamente, como economista de organização industrial da escola e estudioso de áreas relacionadas, é tentar, de certa forma, meio que comentar o trabalho do Luiz em relação a entrada de Uber no mercado e, basicamente, ver o que a gente aprende disso, tá certo? E tentar pensar quais são os problemas que as técnicas dele pode ser melhoradas nesse sentido, até mesmo para identificar a robustez dos resultados que ele obtém, tá? Bom, qual é a pergunta do artigo que se propõe a responder? Uma pergunta que todo mundo quer saber, de certa maneira, que é qual que é o impacto imediato, né, da entrada do Uber nos mercados de corridas de táxi, em particular daquele que tende a ser mais substituto com relação a ele, que são os aplicativos de táxi, tipo 99 Táxi e Easy Taxi. Bom, o objetivo, basicamente, é você entender o grau de substitutabilidade entre caronas pagas, né, que são, basicamente, as corridas de Uber, vis-à-vis as corridas de táxi mais tradicionais. É uma pergunta que todo mundo quer saber. Será que, qual o grau de substitutabilidade? Isso é importante por diversas razões, né? Primeiro porque, do ponto de vista de antitrust, a grande pergunta que a gente quer saber é: será que Uber e táxi fazem parte do mesmo mercado relevante? Tá. Bom, se são ou não, a resposta vai dizer qual vai ser o tipo de regulação que deve ser feita. Isso é importante nessa dimensão. E extrapola outras áreas. Por exemplo, a área de finanças públicas. Caso deseje fazer alguma taxação, algum tipo de subsídio, enfim, dessa política, o que se afeta num tipo de setor pode ter externalidades no setor. Então, a política que você faz no Uber pode acabar afetando mercado de táxi por aplicativos ou outros. Então, é uma pergunta relevante e importante. Bom, eu vou comentar os resultados, gostei bastante do trabalho, acho que exauri da melhor maneira possível os dados que ele teve, e, enfim, tem o mérito do Luiz, gostei bastante. Os resultados foram bastante interessantes e surpreendentes. No primeiro momento eu falei, pô, substituto perfeito, né? Aí, o que a gente identifica nesse trabalho é que não há redução nas corridas de táxi contratadas através do aplicativo Easy Taxi e 99 Táxi, após a entrada do Uber nas cidades analisadas. Basicamente, ele identifica isso em maio de 2015, quando tem a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e no Distrito Federal, houve a entrada do Uber nesse mercado. Bom, qual é a interpretação desses resultados? Assim, eu tenho a mesma interpretação do Luiz, que parece que o Uber conquistou novos clientes, pessoas que anteriormente não pegavam táxi, e eles estão conseguindo clientes através disso, né? E ou atender uma demanda reprimida, ou seja, os táxis não estavam conseguindo atender esse mercado. Bom, implicações de policy, do ponto de vista de antitrust, basicamente, Uber e táxi não são no mesmo mercado relevante, então são mercados basicamente distintos, pelo menos de maneira imediata. Bom, os meus comentários vão ser muito mais de tentar entender, será que tem uma coisa que a gente não está identificando de maneira correta, para que possa realmente estar correto e certo desse resultado?
Primeiro, diz respeito à estratégia empírica. Né? A estratégia empírica que o Luiz usa é a mais adequada possível, sim, porque basicamente é bem parecida com o que a gente vê em métodos laboratoriais, que identificar um grupo de tratamento, um grupo de controle. E, no caso, o grupo de tratamento são as cidades nas quais houve a entrada do Uber, e de controle as cidades nas quais não houve a entrada do Uber. Mas um ponto que deve ser levado em consideração é que a entrada do Uber não foi uma coisa imediata, né? Ela foi uma coisa que se deve aos poucos, né? Apesar de ter entrado, a consolidação, até a adesão mesmo do Uber, aconteceu de forma gradual, né? Obviamente, isso não invalida o resultado dele, mas, dado que isso que aconteceu, você pode aprimorar a técnica de identificação disso, estar mais certos resultados, através de um procedimento que se chama tratamento contínuo, tá certo? Basicamente, você tem dosagens do tratamento que variam ao longo do tempo, tá certo? Uma maneira de fazer isso, por exemplo, que basicamente o que você faz? Você vai interagir um tratamento que foi às cidades a partir do número de dias que começou a ser identificado o processo. Tá? Se você quiser fazer um massificado, ter uma medida mais de adesão, você pode, por exemplo, alguma proxy para adesão. Por exemplo, você quer ver, por exemplo, vendas de iPhone, de smartphones, ou mesmo número de downloads do aplicativo Uber. Tá? Você interagir isso tanto no nível do município, tá certo? Como também ao longo do tempo também. Isso é uma maneira de dispensar o assunto. Tá? O outro comentário diz respeito, será que de fato a gente está identificando a entrada do Uber ou uma coisa que aconteceu simultaneamente? Tá? Então você está preocupado um pouco de efeito de confusão. Será que de fato é isso ou outra coisa? Bom, o que está por trás desse efeito nulo? Será que não houve uma outra coisa? Será que teve uma campanha da 99 Táxi ou EasyJet que poderia estar, EasyTaxi, concomitante à entrada do Uber? E se você verificar nas notícias de jornais, você percebe que, ao mesmo tempo que o Uber entrou nesses mercados, houve um aumento muito grande de campanha nos aplicativos das mesmas cidades. Então, por exemplo, você teve aqui em São Paulo, que foi uma cidade tratada, você tem a campanha Força Corinthians 99 Táxi, você teve patrocínio a time de futebol, tá certo? Essa estratégia de entrar para prevenir essa estratégia desse tipo, é uma estratégia que é bastante conhecida na literatura, principalmente na literatura de medicamentos. Basicamente, se percebe que quando a patente de medicamento vai expirar, nos Estados Unidos, detecta que as empresas de medicamentos de referência, elas fazem grandes volumes de publicidade para tentar aderir e não permitir que o mercado entre. Até mais recentemente, tem os medicamentos nos Estados Unidos, os próprios de referência têm lançado seus próprios genéricos para coibir a entrada de genéricos no mercado de outras marcas. Então, é uma medida que pode ser um confounding effect, que poderia afetar o resultado, que vale a pena ser investigado. Acho que, felizmente, talvez não seja tão grande problema. O que eu fiz aqui, eu não sei se vocês conhecem a ferramenta do Google, o Google Trends, que basicamente ele identifica na pesquisa na web algumas palavras, tá certo? Então, basicamente, eu digitei 3 palavras no Google Trends, que identificava a frequência de busca na internet por essas palavras, tá? E as 3 palavras pesquisadas foram 99 Táxi, EasyJet, Uber, no mês de maio específico, foi o mês da entrada, tá? E eu tenho esses gráficos, se referem à frequência relativa das pesquisas, das buscas das palavras por isso. Então, basicamente, a linha azul é a linha da busca por palavras de 99 Táxi no mês de maio, a linha amarela é a busca pela palavra Easy Taxi no mês de maio, e em vermelha a busca pela palavra Uber no Easy Taxi. Então, de fato, no mês de maio, houve uma procura por mais informação, tá certo? Pela palavra Easy, pela palavra Uber, que é compatível com a ideia que eles estão entrando de fato ali e talvez eles tenham tido muito mais publicidade, vamos dizer, relativa ao e por isso o efeito um domina o outro. Bom, acho que os comentários eram esses, ponto de vista mais para buscar a robustez do trabalho, porque é uma questão importante de que está certo esse resultado. E no mais, algumas coisas importantes que eu gostaria de entender. Será que esse efeito de não haver impacto nas corridas, será que ele varia ao longo do dia? Será que ele tem esse mesmo efeito? E a entrada do UberX, que foi um produto que aconteceu em junho de 2015, que é um produto mais barato, será que ainda continua tendo esse efeito nulo? Enfim, e eu acho que interessante também ver efeitos de longo prazo, né? Ver se seria possível, dado o poder que o CAD tem de solicitar os dados, será que é possível estender um pouco a amostra, ver efeitos mais de longo prazo? Bom, acho que era isso os comentários que eu queria fazer. Tá bom? Obrigado, Luiz.
Bom, bom dia, senhores. Obrigado aí pela atenção. Você coloca, por favor, na apresentação. A dificuldade de ficar por último aí na fala é que, basicamente, todos os temas importantes aí já foram bastante explorados aí pelos demais palestrantes. A apresentação também não é uma camisa de força, é só alguns apontamentos que eu fiz para balizar um pouco essa discussão. Acho que a primeira coisa que a gente deve atentar, e já foi uma manifestação de outras pessoas que apresentaram aqui na minha frente, é porque há necessidade de regulação, né? Toda vez que aparece alguma indústria nova ou alguma inovação nova, sempre, ou quase sempre, na maioria das vezes, aparece pressão por regular, né? O desconhecimento de uma determinada indústria não é um bom motivo para regular, né? Assim, em vários momentos isso aparece. Como é que avança aqui? Ou de lado, isso. Tá. E outra consideração que eu acho importante fazer é que toda essa discussão tem a sua origem numa discussão de natureza tecnológica, né? É um aplicativo, né, desenvolvido em torno de uma plataforma web e que, portanto, explora a exaustão as economias de rede que esse tipo de aplicativo normalmente desenvolve. Isso tem implicações tanto do ponto de vista de assimilação de externalidades positivas quanto negativas, como também de uma certa maneira já foi dito. Outras indústrias passaram por problemas, por questionamentos parecidos, né? Haja visto, por exemplo, um dos primeiros, né, assim, umas primeiras indústrias atingidas pela generalização do uso de ferramentas de internet, que é a distribuição de conteúdo audiovisual. Até hoje, se a gente sair daqui e for num seminário com pessoas de mídia, até hoje é uma dúvida de modelos de como eu precifico, né, por exemplo, o uso de informação, né, e uma estrutura de precificação que façam com que aquilo seja produzido. Mais importante ainda, por exemplo, na produção de conteúdo audiovisual e na produção de conteúdo jornalístico. Então, ali também, naquele momento, né, assim, a entrada de ferramentas web ali, também trouxe à tona muito essa discussão. Como é que aquilo se resolveu de uma maneira regulatória? Praticamente não se regula nada, a não ser as questões de acesso às infraestruturas, né? No caso de telecom, aqui no caso de transporte também a gente deve se levar em conta que as ruas ou o sistema viário também funciona como uma rede e gera o mesmo tipo de incentivos e discussões razoavelmente parecidas, né? Se, por exemplo, na indústria de telecom, você tem uma discussão sobre neutralidade de rede, ou seja, né, assim, ao regulador ou ao agente público que trata sobre aquele tema não cabe tomar decisões de natureza tecnológica, qual é a tecnologia que vence para a distribuição de um determinado conteúdo, aqui também, né, qualquer que seja a forma que regulação ou regulador tome, não cabe a ele escolher fazer escolhas de natureza tecnológica. Se ao final resolve, né, o Marcos citou quando ele apresentou, falou assim, então acabe-se o táxi, né? É isso que vai existir no futuro? Ora, do ponto de vista do usuário, parece que pouco importa se o serviço resultante ao final desse processo vai se chamar táxi, ou vai se chamar carona paga, ou vai ter qualquer outra denominação, né? O que importa é que ele executa um serviço com determinados atributos, né, e equaciona algumas coisas de maneira que a gestão aí de rede costuma resolver. Outra característica importante nessas indústrias de rede é endereçar os problemas de assimetria de informação, o que baixa significativamente a necessidade de qualquer regulação por qualidade, né? Quer dizer, apesar, eu vi no projeto de decreto alguns itens
relacionados à provisão de qualidade do serviço, né? Mas se você tem um jeito de trocas de informações rápidas, né? Ninguém vai pegar um táxi arrebentado, né? Se ele sabe que está arrebentado, enfim. Mas também, de novo, aqui, acho que esse não é o motivo para se entrincheirar, né? Assim, entende-se porque que ela está ali, né? Não vou nem dizer que faça sentido, que não faça sentido. Acho que algumas coisas também já estão no próprio Código de Trânsito, né? Necessidade de equipamento de segurança. Então, eu acho que tem uma diferença fundamental entre o carro particular e os serviços de transporte de carro e tal, que é a natureza comercial da coisa, né? O carro, embora gere externalidades negativas, como o Bernardo apontou na nossa apresentação, e esse é um motivo clássico para a regulação, né? Reduzir aquilo que a sociedade quer pouco, mas o indivíduo quer muito, né? É um motivo para a regulação e, como já dito também, o preço é um bom mecanismo para administrar escassez, né? Para administrar esse tipo de problema na economia. Acho que o projeto tem uma virtude, né, de não sobre-regular, que é uma tentação bastante comum também, né? Assim, se o preço tem algum tipo de cap, algum tipo de regulação, a quantidade é livre. Isso tem uma implicação, na minha opinião, bastante significativa, mas, de uma certa maneira, também mencionar aqui de um outro jeito, que é jogar ao chão o valor de licenças e alvarás, e, né, assim, você passar um jeito mais eficiente de tarifar pelo uso e não pelo patrimônio, né, pelo valor patrimonial dos ativos. Um outro ponto esse é um ponto mais relacionado com a oferta, que me veio na cabeça ontem, quando eu estava me preparando para esse seminário, é que esses aplicativos desenvolvidos em torno de redes têm um custo bastante baixo de desenvolvimento, né? E, normalmente, tem um retorno alto, então entram facilmente nos radares de fundos de investimento. E aí tem sempre muita gente boa, né, disposta a empreender esforços significativos por um valor relativamente baixo. Muitos dão errados, né, mas muitos dão certo, né, e os que dão certo acabam importando aí bastante aí para a discussão. Enfim, eu não fiz uma... esse, na verdade, eu entendo que seja o ponto crucial aí de qualquer de regulação que não esteja diretamente relacionada à questão de segurança, né? É comum, né, assim, acho que a internet é pródiga de fazer isso, né? Você desenvolve algum tipo de atividade que estabelece matching entre demandantes e ofertantes, mas muitas vezes sobre um ativo de terceiro, né? Aqui eu usei infraestrutura de um jeito muito lato, né? Vale para qualquer tipo de ativo, direito tangível ou não tangível, direito autoral, por exemplo, é um. WhatsApp? Essa é uma outra discussão que acho que tem que ver com a neutralidade de rede, né? Novamente, se a gente sai de um debate aqui desenhado sobre a infraestrutura urbana e vai para um debate de telefonia, alguns problemas são muito parecidos, né? Porque você desenvolve uma atividade em torno... E essa atividade precisa ser remunerada. Qual é o preço disso? Né? Como eu precifico uma infraestrutura ou um ativo? O setor privado resolve isso relativamente fácil, né? Assim, não tem... O setor privado odeia o vácuo, né? Tudo ali é remunerado. Assim, para o setor público, precificar um bem público não é tão fácil, né? Não é tão trivial. Mas eu imagino que, assim, o desenvolvimento
de tecnologias aí para monitorar trânsito, isso também de uma certa maneira, deve ficar mais fácil, né? Não sei se o quão fácil pode ter, ou quanto desconforto, entendeu? Isso pode trazer para o usuário, né? Isso também precisa, a sua corrida, uma corrida de táxi, imagina uma corrida de táxi, você começa a pegar trânsito, ela começa a ficar mais cara com você lá dentro, né? Assim, essas discussões são fáceis quando a gente está na prancheta, né? Se um plano começa a fazer água, no exato momento que ele é posto em prática. Isso vale também para desenho regulatório, né? A gente pensa muitas vezes aí num desenho regulatório teoricamente ideal, e ele faz água no seu primeiro contato com a realidade, né? Ele tem uma série de implicações. Nesse sentido, eu acho que o artigo aí do Luiz serve para mostrar, assim, que mesmo o mercado de táxi não é um monolito, né? O mercado de transporte individual ele tem vários agentes, e aplicativos como o Uber são especialmente talhados para aqueles parte ali do mercado do porta a porta, né? Não tem, num ponto de ônibus não ia funcionar. Você ia fazer como ele mencionou, um camelódromo de bolsa, até que foi um elogio, uma licença poética, né? Assim, um camelódromo para fazer um matching entre oferta e demanda ali num determinado ponto da cidade. Enfim, esse como em outros lugares, né, não é um debate que vai se esgotar em um ponto, mas, na minha modesta opinião, o que vale quando você está diante dessas questões inovativas é uma regulação leve, né? Vamos lembrar que a gente está tratando aqui de uma entrada, né? Então, uma entrada tem que ser tratada do ponto de vista regulatório e antitruste como uma entrada, né? Regulação demais, você vai criar uma barreira. A regulação, para servir de barreira à entrada, é fácil, né? E aí você mata qualquer tipo de esforço para inovar. Por outro lado, tem todas as discussões aí de como remunerar adequadamente os detentores dos ativos, nos quais muitas vezes esses serviços estão sobrepostos, né? Não é um desafio que vai acabar hoje, né? Qualquer um que administre um jornal vai me dizer, né? Pode dizer, ou mesmo de comércio eletrônico e suas inúmeras questões de natureza fiscal, né? Enfim, esse não é um debate, mas é extremamente meritório que a coisa comece obedecendo alguns princípios aí de boas práticas de desenho regulatório, né? Regular pouco, né? Assim, apenas assim, né? Se preço está fixado, quantidade é livre, né? Se quantidade é fixada, preço é livre, né? As duas coisas não dá, né? E vamos ver espere-se aí os resultados, né? Mas é isso, pessoal. Pessoal, alguém tem pergunta? Obrigado. Eu vou fazer duas. Uma com o Clênio e com o Luiz Esteves. Nas análises, não se dimensionou o efeito da regulação nessa canibalização, nessa concorrência entre os mercados. E nós temos essa preocupação, porque parece que, quando se regula, há um crescimento bastante vertiginoso e rápido do uso do novo modelo. Então, há uma certa incerteza do que vai acontecer quando se regular. Ou seja, uma coisa é o mercado não regulado. Ainda que ele esteja operando, o Uber esteja operando hoje, não é regulado. Então, há uma certa lentidão ou timidez no seu uso. A partir da regulação, eu acho que a estrutura muda. Então, eu queria que talvez vocês fizessem alguma consideração sobre isso. E o segundo é do Ricardo, que é exatamente essa dificuldade de precificar
a compensação pelo uso do viário. E quem está na prática, quem está trocando a roda com o carro andando, há fatores alheios à nossa governança. Não é só uma questão matemática. Vira uma questão de discussão de metodologia. Assim, começa-se a ter um órgão de controle a definir. Você considerou isso, não considerou aquilo, aqui está um preço tal, aqui não deveria ser. Por isso é que nós entendemos que o preço deve ter um componente compensatório, claro, para internalizar esse custo dessas externalidades, mas também deve ser regulatório, justamente para que dê margem de regulação mais do mercado do que de indenização pelo uso do viário. Talvez, queria ouvir também o comentário a respeito. Não, essa pergunta é muito boa. Inclusive, eu acho que, assim, pesquisador acadêmico, Clênio, a gente não vê a hora de sair uma boa regulação, porque, na realidade, aquilo vai é como um experimento, né? Que você vai conseguir fazer uma identificação. Eu não tenho dúvida do que acontece hoje, é que talvez o Uber talvez tenha o bolso mais fundo que outros, então ele entra e acaba correndo o risco da insegurança jurídica da falta de regulação. A partir do momento que essa insegurança jurídica acabar, você vai ter entrantes que não vai ter um bolso tão fundo para litigar, porque não vai ter a necessidade. Eu não tenho dúvida disso. É capaz de estar 2, 3, 4. Isso vai aumentar consideravelmente. A ideia que vocês colocam de precificar e ter reuniões para verificar isso, eu acho interessante. Em Nova York, eles deram uma congelada no Uber, porque atribuíram 7 minutos adicionais de tempo desde que o Uber e Lyft entraram. Ali o próprio pesquisador fez as várias ressalvas. Eu não controlei várias outras coisas que também motivaram. Mas eu me imagino, são 3 milhões de pessoas que eu imagino mais que se deslocam de São Paulo, da periferia para o centro. Se você imaginar 10 minutos por dia, se você imaginar que o salário é um bom custo de oportunidade, são só 3 bilhões e meio por ano. Quanto que é a arrecadação de IPTU de São Paulo? 7, 8? A metade, só de custo de oportunidade. Então, eu acho importante isso que vocês estão fazendo, mas eu não tenho dúvida que vai aumentar. Bom, eu vou falar rapidamente também. Como o Luiz falou, assim, se a gente tivesse algum experimento lá fora que precisa avaliar de fácil entrada, seria mais fácil para a gente dar essa resposta. Então, mas a minha intuição como economista é que, de fato, vai aumentar a adesão por 2 razões. Uma é porque, a fim da incerteza regulatória, ou seja, eles vão poder entrar, eles vão poder fazer mais investimentos. Tá? E fazendo mais investimento, vão ficar mais conhecidos e vai alterar a demanda por esse produto. Isso é inevitável. Mas também isso não significa também o fim do táxi, né? Uma vez que, de fato, eles não são exatamente o mesmo serviço. Principalmente em períodos de chuva, às vezes a internet não está tão boa, você quer ir na rua pegar o primeiro táxi. Entendeu? Mas talvez o valor da licença não seja tão alto quanto está hoje, tá certo? E, enfim, acho que algo desse tipo eu tenho em mente sobre o que vai acontecer. A sua pergunta tem uma parte capciosa e uma parte nem tanto. Eu vou tentar respondê-la livremente, né? pensando um pouco alto. Primeiro, são 2 preços. Né? Um é o preço que vou usar o Uber como exemplo. O Uber cobra dos seus usuários. Eu tenho, acho que, absoluta convicção de que ele sabe, né, precificar cada buraco na via pública. Né, porque ele tem um conhecimento de um elemento bastante importante aí nesse jogo todo, que é a demanda. Né? Ele conhece a demanda pelos seus serviços melhor do que o detentor do ativo, do que a prefeitura, né, que precisa remunerar e sabe a cada instante de tempo precificar isso de maneira adequada, fazendo todo tipo de discriminação de preço usado, não no sentido pejorativo, no sentido mais técnico mesmo. Né? A outra parte é a parte capciosa, né? Como que a prefeitura precifica isso. Eu não consigo dar uma resposta, né, precisa. O ideal seria que bem próximo do que o Uber, né? Que ela soubesse os preços de reserva provavelmente não sei se vai conhecer tanto quanto, porque não vai conhecer os elementos de demanda e tal, embora devesse conhecer os elementos de oferta.
E tem um elemento importante aí nessa equação toda, que é a precificação do tempo, né? O desenho regulatório está feito em torno do quilômetro, né? Às vezes, quilômetro de tempo, né, ainda mais nos grandes centros urbanos, tem valores diferentes, né? Uma alternativa, pensando alto, era fazer por margem, né? Não sei, confesso que eu estou pensando alto, né? Assim, a rua tem a característica de bem público, mas assim, iluminação pública seria bem mais difícil, né? No uso do espaço de tráfego, né? No limite tem, né, pedagiar, né? Como já mencionado aqui, mas é uma pergunta capciosa, né? Resolvê-la é metade do segredo do negócio Uber para a prefeitura, né? Pessoal, a gente queria agora abrir para o professor Nakano para encerrar na nossa manhã de evento. Então, professor Nakano, diretor da Escola de Economia de São Paulo. Bom, é com grande prazer que eu faço o encerramento, que este tema, tecnologia de informação, foi algo que me ajudou muito há 20 anos atrás. A gente conseguiu praticamente fazer uma revolução na Secretaria da Fazenda utilizando tecnologia de informação. E, na verdade, descobri o que é tecnologia de informação em 92, 93, quando me pediram para tentar detectar quais seriam as grandes inovações tecnológicas, né? As chamadas Major Innovations, que têm impacto realmente para valer, no século XXI. E eu escolhi a tecnologia de informação e tentei entender um pouco disso. E eu vejo que agora isso está chegando já a coisa realmente importante, tipo o problema da mobilidade urbana, né? E uma série de outras coisas. Daqui a pouco nós vamos ter automóvel que não precisa de motorista e assim por diante. Lógico que para implantar numa cidade como São Paulo ou como o Brasil, que você tem motoqueiro que não obedece nenhuma regra, né? Quer dizer, um comportamento ético completamente reprovável, você vai ter dificuldade para implantar. Se você não regular, não vai conseguir. Ou criar alguns mecanismos, né, que talvez controlem os motoqueiros, né? Colocar na moto alguns mecanismos que não possam fazer o que eles fazem. Porque do jeito que eles cortam sua frente, nenhum carro automático acho que vai conseguir frear em tempo suficiente, né? Porque você tem que estar o tempo todo olhando para os lados para tentar brecar. Bom, mas então eu queria parabenizar os organizadores, o Ciro, né? E o Jorge Avelino, do Centro de Políticas Públicas. E o Ciro faz aniversário hoje, né? Então, parabéns, aniversariante. Bom, eu acho que essa tecnologia veio realmente para mudar uma série de coisas radicalmente. Inclusive na nossa área que eu atuo hoje, que é educação, eu acho que ainda está demorando, mas vai vir uma verdadeira revolução no ensino. O dia que todo mundo tiver condições de se adaptar, né, à nova tecnologia. Mas quando lá para trás eu tentei entender isso, o que eu percebi, o esquema analítico, pelo menos que eu montei na minha cabeça, foi o seguinte: você tem basicamente duas formas de coordenar a atividade humana, até hoje. Um que é o mercado e outro que são as organizações. No mercado, o que coordena a atividade econômica, né, necessidade do consumidor liga para o sistema de preço.
E nas organizações é a hierarquia. Nas organizações tradicionais, a informação flui de cima para baixo. Você tem que ter um grande trade-off entre complexidade da informação e abrangência. Se você quiser abranger um número muito grande de pessoas que estão na base da organização, você tem que dar informações muito simples. Então, o Adam Smith já percebeu, né? O Taylor percebeu isso, fez a divisão de trabalho, o Ford, né, aprimorou isso. Então, lá de cima você dá ordens muito simples, né? Faça tal operação. Então, você transforma o ser humano num ser estúpido, que faz uma outra operação, né? Não precisa pensar, não precisa ter ideia, não precisa ter nada. O que essa tecnologia provocava nas organizações é que você acabava com essa dicotomia, complexidade, né, e abrangência. As informações mais complexas podiam chegar para todos. E mais importante, você conecta todos os membros, todo mundo que participa das organizações, né, e você pode coordenar a sua ação. Informação, o que é? É o elemento básico que controla o comportamento humano. São valores que as pessoas recebem, né, culturais, etc., a regulação, as leis, né, é por aí que isso é informação, né? Então, quando você acaba com essa dicotomia, você pode tornar as organizações infinitamente mais eficientes. Por quê? Em vez de você converter a maior parte das pessoas, só tem que ter disciplina, ficar quietinho e se comportar, fazer a mesma operação o dia inteiro. Você pode tratar como um ser humano que tem ideias, e, né, captar todas as ideias de todo mundo da organização e aprimorar o funcionamento da organização para a organização alcançar melhor os seus objetivos. Então, esse será um princípio, né, dentro das organizações. Em relação ao mercado, o que esse sistema podia fazer? Podia tornar o mercado praticamente perfeito. Os economistas têm um modelo de competição perfeita. E o pressuposto básico é de que você tem informação perfeita. Todo mundo tem acesso a todas as informações. E essa tecnologia permite que você coloque, de um lado, todos os compradores e todos os vendedores, se você quiser, e todo mundo ter todas as informações, de tudo quanto é tipo, na maior complexidade possível. Hoje você tem uma informação aqui no mercado, você tem informação que é preço. Você vai comprar um produto, você dá uma olhada assim, mas você não sabe, né, tecnicamente, mesmo a pessoa aqui dentro do assunto não tem acesso às informações. Hoje você pode ter todo acesso sobre tudo que você quiser sobre esse microfone antes de comprar. Então você pode ter informações dos dois lados. Isso aproxima, né, um modelo de mercado de competição perfeita. Então, o que a gente dizia é de que os mercados vão se tornar muito mais competitivos, todo mundo vai ter muito mais informações, etc. Como hoje você tem um monte de sites, você quer comprar um produto, tem não só pesquisas de preço, quem vende mais barato, com algumas características importantes, né, dos produtos que você pode consultar facilmente, né? Bom, mas aí eu acho que o que será mais revolucionário é de que o mercado é um mecanismo de coordenação, organização é outro mecanismo de coordenação da atividade humana. E eu dizia que a tecnologia de informação é um terceiro mecanismo de coordenação da atividade, tanto econômica como qualquer outra atividade. E isso eu acho que vai valer principalmente mais para frente. Por quê? Porque essa tecnologia de informação não é um sistema de transmissão de informação unilateral. Até hoje, todos os mecanismos que nós inventamos é unilateral. Você escreveu um livro, alguém escreveu, triou e passa a informação que quer. Rádio, televisão, é unilateral. Vai de uma fonte para o resto. Essa informação caminha nas duas direções. Então, você
Então, você, na rigor, tem uma outra forma de coordenar a atividade humana. Qualquer que seja. Transporte coletivo, serviços de carro, de táxi, etc. Você pode ter um mecanismo. E eu, né, defendo ainda hoje a ideia de que esse mecanismo permite você ter uma coordenação independente de qualquer autoridade. Pode ser um mercado autorregulado, por exemplo. Eu acho que isso não vai acontecer agora, porque nós temos um Estado enorme, né, todo poderoso, e vai tentar regular de alguma forma. Mas regular de alguma forma, na verdade, eu acho que implica cada vez mais você querer manter tecnologias ultrapassadas, sistemas de regulação, de controle ou de funcionamento de mercado totalmente ultrapassado. Você pega o caso do táxi, está em discussão aqui. Você regula porque você quer que tenha uma certa qualidade, etc. Supostamente você controla e você cria uma barreira à entrada. Porque se você permitir que haja competição livre entrada, você chega ao mercado perfeito. E os preços cairiam lá embaixo. E, eventualmente, sem essa tecnologia de você acessar via, né, Uber, EasyTaxi, etc., você teria dificuldade de fazer com que oferta e demanda, né, sejam compatíveis. Né? Então, você cria barreira à entrada para tentar superar um tipo de serviço. Mas, se você tem um sistema de tecnologia que permite informação a qualquer hora, a qualquer instante, a um custo quase zero, você pode ter um outro tipo de mercado totalmente sem interferência do governo, sem regulação, né? Não é sem regulação no sentido de que o fisco vai continuar existindo, né? Vai querer arrecadar de alguma forma, a regra de trânsito, né, vai continuar existindo, né? A Secretaria de Transporte que cuida das vias, dos buracos, etc., vai continuar existindo, né? Então, vai ser regulado, vai ter que operar nesse ambiente. Mas não para regular aquele serviço, né, especialmente como se regula o caso do táxi, né? Então, eu acho que o futuro é esse. A gente vai cada vez mais caminhar para um sistema autorregulado. E nós tentamos utilizar esse conceito de sistema totalmente autorregulado nas compras de governo. Então, em 98, nós inauguramos o sistema de bolsa eletrônica de compras. Tinha umas regras da própria bolsa, mas a conclusão que nós chegamos é que esse sistema podia funcionar muito melhor. Primeiro, se todos os municípios, estados, empresas públicas, etc., aderissem, né, e estivessem do lado das compras. E do outro lado você tem todos os vendedores. Então você pode ter um grande número de compradores e infinito número de fornecedores. E é perfeitamente possível passar a informação de um para outro. E nesse sistema de compra eletrônica, por exemplo, você pode fazer um sistema autorregulado como a Bolsa de Valores, em que você pode criar, por exemplo, uma câmara de arbitragem, feita pelo próprio segmento. Outro de controle de qualidade, que os próprios usuários podiam, né, controlar a qualidade. Passar a informação, né, para os usuários de qualidade, informações sobre o motorista, tudo que você quiser. E assim por diante, né? Então, você pode ter um mercado totalmente independente, não regulado pelo governo, pelo Estado, com preço muito menor, com preço competitivo, correspondente à competição perfeita, né? E em que todos têm informação e sem regulação. Isso, eu acho que lá na frente, porque precisa mudar o Estado, precisa mudar a mentalidade, precisa mudar a cultura, a concepção que a gente tem do mundo, né? Como é que funciona o mundo, como é que funciona o mercado, como é que funciona o Estado, né? Alguns acham que deve acabar o mercado, que o Estado consegue tudo, outros acham que os neoliberais acham que não, pode acabar o Estado, né? O mercado toca, né? Esse tipo de ideologias aí tem que desaparecer, aí você vai ter provavelmente um sistema, né, totalmente autorregulado
totalmente livre, né? E um sistema muito mais eficiente, infinitamente mais eficiente que o nosso. E uma coisa, talvez mais que eu devo mencionar aqui é o seguinte, que governo é basicamente informação. Você tem uma parte do governo que é transação econômica, é passar informação. O usuário tem que dizer, vai pagar um tributo, por exemplo, tem que dizer, preencher lá uma guia enorme todo mês, né, do que vendeu, se for ICMS. E o Estado cobra em cima disso e vai fiscalizar. Esse tipo de... está dentro do sistema de transação mais econômica. Resta o que é, em grande parte? É regulamento, instruções, normas, né, leis, que o público quer saber como é que você deve proceder. E essa tecnologia, por definição, é a primeira grande inovação tecnológica que mexe exatamente com informação no setor de serviço. Todas as grandes inovações do passado foram inovações que mexeram mais com a indústria da transformação. Invenção da máquina, máquina a vapor, etc., a indústria a aço, a energia elétrica, automóvel, etc. E uma série de materiais que foram, né, depois do aço foram introduzidos. E essa, então, é a primeira grande tecnologia que vai mexer realmente com o setor público. Porque é basicamente serviço e é basicamente informação. E essa tecnologia exatamente, né, é tecnologia de informação. Você junta computação com telecomunicações, você muda radicalmente um monte de coisa, porque você praticamente... É como se você colocasse no mesmo local, né, todo mundo, né, que pudesse instantaneamente trocar as informações. Então, quando nós montamos o Poupa Tempo, aquilo lá era, para mim, a primeira fase. A segunda fase era colocar mais no interior, nas cidades, né, nas praças públicas, etc., um quiosque que você tivesse aquilo lá à disposição da população nas praças públicas. E a terceira fase seria você ter, na casa de cada cidadão, né, o seu computador, que você tem todo o serviço que o Poupa Tempo tem. E é perfeitamente viável, tecnologicamente, fazer isso hoje, sem nenhum problema. Então, você não precisa se deslocar, né, até o Poupa Tempo, pegar a senha, não sei o que lá, etc., né, para ter o acesso a todo o serviço que você precisa, né? Então, isso ainda está para vir, né? A segunda fase era para ter sido implementada, tinha que encontrar até financiador, né? Porque você precisa de construir lá os quiosques, né? Dá para fazer perfeitamente isso. E você podia poupar muito dinheiro para o Estado, por exemplo, porque hoje o Estado cobra tudo através do sistema bancário e o sistema bancário cobra muito caro. Então, eu consegui reduzir bastante. Ó, se você não fizer, eu vou montar um sistema que eu, né, eletronicamente recebo tudo. Aí eles começaram a baixar um pouco melhor as tarifas, né? Então, a revolução acho que está ainda para acontecer e a gente está vendo o comecinho só, né? Então, acho que já falei demais para o encerramento. Eu queria parabenizar os organizadores, o Ciro, o Jorge Avelino e a todos que participaram, né? E para mim é uma grande satisfação estar aqui junto com os pessoal que está pensando para frente, os inovadores, né? As pessoas que vão fazer a mudança e vão, certamente, estão trabalhando aqui para desenhar o futuro. Muito obrigado.